o sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa tarde! Mais uma segunda-feira com o nosso Além da Saúde Podcast aqui pelos estúdios da Is Rádio Podcast. Sejam todos mais do que bem-vindos aqui no nosso Além da Saúde. É claro, começando o nosso Além da Saúde, eu quero convidar você para já curtir, comentar, compartilhar essas 3 ações que fazem toda a diferença para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho, para que a gente possa engajar mais, para que mais pessoas tenham conhecimento desse trabalho lindo que nós fazemos aqui na Is Rádio Podcast, de levar mais conhecimento. Eu sempre digo, quando a gente adquire o conhecimento, a gente deixa para trás o preconceito de várias ações, de várias atitudes, de várias coisas que nos permeiam durante a vida. Então, aproveite, curta, comente, compartilhe nos grupos aí de WhatsApp, não é? O nosso link para você poder também assistir posteriormente. Quem não consegue acompanhar ao vivo, estamos ao vivo em 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. E posteriormente você pode acessar o nosso Além da Saúde tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, que nessas 2 plataformas os episódios ficam arquivados para você acessar da onde você estiver e quando você quiser. Tá bom? Hoje, episódio número 55, nessa segunda-feira, dia 22 de julho, férias escolares, as mamães já estão todas de cabelos em pé, só que não, né? A gente gosta um pouquinho de bagunça também, tem que gostar para aproveitar essa fase maravilhosa dessas crianças que passa tão rápido. Agora dá uma pausinha aí e fica com a gente, porque hoje recebo pela segunda vez aqui no nosso Além da Saúde, o Dr. Ervin Langner, ele que é cirurgião de cabeça e pescoço e vai falar com a gente sobre o Julho Verde, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Dr. Ervin, é sempre um prazer recebê-lo e poder entrevistá-lo mais uma vez é uma honra para mim. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Muito obrigado e é uma honra poder estar aqui com vocês novamente, né? Procurando compartilhar um pouquinho de conhecimento aí, atuar nessa parte de prevenção que é tão importante para nós. Lidamos com câncer, inclusive com câncer da região de cabeça e pescoço. Que é extremamente importante para que a gente possa adquirir conhecimento, para que a gente possa, não é, também ter essa conexão com os médicos, de poder indagar de forma correta. Eu acho que isso é muito importante, né, doutor? Quando formos até o consultório, termos essa conversa franca e sermos francos com os médicos também, dando as informações que vocês necessitam para fazer a anamnese, para poder traçar aí um caminho e um diagnóstico, né? Com certeza, isso ajuda muito a gente a estabelecer um nexo causal, né? Todas as etapas do raciocínio clínico, incluindo a anamnese, incluindo o exame físico, e isso a gente obtém através de informação de qualidade. E ninguém melhor do que a própria pessoa, né, o próprio paciente, para fornecer essa informação para nós da maneira necessária. Porque muitas vezes, mesmo, não é, nesses dias atuais de globalização, de tanta informação, não é, de smartphones, mesmo com tudo isso, muitas pessoas ainda se sentem acanhadas, envergonhadas de conversar com os médicos. Colocam os médicos num patamar superior. Não que eles não estejam, porque estudaram e estudam muito para isso, para que a gente possa ter confiança, não é, na medicina e no médico, para poder diagnosticar e tratar o problema que está sendo apresentado. Mas eu acho que estabelecer essa conexão com o médico se faz extremamente necessário e deixar um pouquinho esse medo da figura do médico para que vocês também possam se aproximar do paciente, né, doutor? Não, sem dúvida. Além da questão da distância, existe a questão da delicadeza das informações. Exatamente. Às vezes é meio constrangedor uma pessoa que é etilista crônico, que é alcoólatra, ela assumir isso, até mesmo para o médico. Tá?
A gente até brinca, às vezes, que a esposa, né, que vem junto ajuda muito, né? Ou o esposo, né? Mais comumente a esposa ajuda muito. Faz o meio de campo, né, doutor? Não, ele já entrega o jogo, né? Ele não tá falando, mas acontece isso, viu, doutor? Né? Com bem certeza. assim. Às vezes ajuda a gente. E isso faz toda a diferença, né? Para poder Sem traçar realmente, não é, um caminho. Porque quando a gente fala de cabeça e pescoço, são tantas glândulas, tantos detalhes que podem acometer. E, às vezes, as pessoas não conhecem muito bem a sua especialidade. A gente já falou disso diversas vezes, né, doutor? É verdade. Que tem muita dúvida em relação ao que faz, né, o cirurgião de cabeça e pescoço. Explica pra gente, doutor. Isso porque é uma especialidade relativamente nova em termos de concepção. Certo. Né? A gente imagina que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela foi fundada em 1967. É jovem. Então não é tão antigo assim. É verdade. Tá? Hoje, uma sociedade aí, 1967, quer dizer, quase 60 anos de idade, é uma sociedade que tem cerca de 850 membros no Brasil. Desses, mais ou menos metade estão no estado de São Paulo. Dessa metade, mais ou menos metade a um terço está na cidade de São Paulo. Então, você vê que além de sermos poucos, há uma concentração muito importante. Aqui no Sudeste. Aqui no Sudeste e nos grandes centros, Sim. o que é até explicável, porque é uma especialidade que depende de exames, depende de uma infraestrutura hospitalar avançada. Nem sempre você tem em cidades menores. Tá? Então, isso acaba restringindo um pouco a questão da informação para nós. Mas, de qualquer forma, realmente, muitas pessoas desconhecem o trabalho e a natureza do que atendemos. E outra coisa importante é o seguinte, o pescoço, uma área relativamente pequena, ela congrega vários sistemas em seu interior. Então, tem sistema nervoso? Tem, vários nervos. Tem sistema circulatório? Tem, várias artérias e veias. Tem sistema respiratório? Tem. Tem sistema digestivo? Tem. Então, tudo isso acaba atribuindo uma complexidade muito grande Sim. à região. Ou seja, a devida importância a essa especialidade, não é? E por conta disso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço instituiu o Julho Verde. Nós estamos no Julho Verde, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, mas mais precisamente no dia 27 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço. Então, por conta desse dia, se atribuiu ao mês, não é? Um mês de destaque, como vem sendo o mês de outubro, que é o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Outubro Rosa, câncer de mama, o Novembro Azul de câncer de próstata, e assim, não é? As campanhas ganharam meses e cores, o que fica mais fácil e mais atrativo, digamos assim, para a população se voltar ao tema e entender a importância, não é, do tema, para que a gente possa difundir mais em relação ao câncer de cabeça e pescoço, que é mais comum do que a gente imagina, né, doutor? Não, com certeza. Além da questão da frequência, existe a questão do impacto. Sim. Né? Dados da Biblioteca Virtual em Saúde, que é vinculada aí ao SUS, né, ao Ministério da Saúde, indicam que a gente tem uma média de 700 mil casos novos por ano de câncer de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço é o 6º câncer mais comum no mundo, isso em dados globais. Tá? E apesar disso, recebe cerca de 2% da dotação de verbas para pesquisa disponível para a saúde. Então, o que acontece? É um câncer que é relativamente frequente, é bastante impactante e não tem muitas fontes de financiamento para pesquisas em comparação com outros. Daí a importância de você destinar um espaço próprio para a divulgação dele, porque se ele não existir, muitas vezes passa batido, as pessoas não lembram. A verdade é essa. A verdade é que as pessoas costumam procurar o médico
não é? Para aquela medicina curativa. A gente até conversou sobre isso outras vezes, né, doutor? Estamos a passos lentos, mas estamos evoluindo. A medicina curativa, que é aquela que você procura o médico quando você sente algum desconforto. Ah, encontrei um nódulo, um carocinho, isso aqui não estava aqui. Ah, estou com dificuldade de engolir. Ah, está doendo alguma coisa. Então, se está com dor, está com desconforto, é a medicina curativa. Você vai procurar porque a dor, o desconforto te obrigou a ir ao médico, não é? E a gente evolui, a gente quer evoluir, não é? Estamos ainda a passos lentos aqui no Brasil da medicina curativa para uma medicina preventiva, que é aquela que você vai ao médico sem sintomas, que é para você fazer um rastreamento, para você fazer os seus exames, não é aquele check-up anual que a gente fala, e se descobrir, consegue descobrir com uma porcentagem mínima no início, que é muito mais fácil para poder fazer um tratamento. Quando a gente fala de qualquer tipo de câncer, quando ele é encontrado no início, é mais fácil o tratamento, né, doutor? Com certeza. Na verdade, como você mesma falou, a situação melhorou já do que Sim, era há sim. 20, Isso, 30, isso. 40 anos. Né? Terminei minha formação médica em 1996, terminei minha residência de cirurgia de cabeça e pescoço no ano 2000. Né? Essa época, a vasta maioria de casos que chegavam no nosso ambulatório eram casos avançados. Sim. Hoje, isso melhorou bastante. Mas ainda, a estatística, né, da Biblioteca Virtual em Saúde, ainda 60% dos casos de câncer de cabeça e pescoço chegam em estadio avançado ainda. Daí a importância de ações como essa do Júlio Verde, para que a gente possa chegar, não é, numa massa maior, não é, numa parcela maior da população, para que a população tome conhecimento da importância de se observar, de ver, não é, os sintomas. A gente vai falar durante o nosso bate-papo aqui no nosso Além da Saúde de hoje com o Dr. Ervin. Inclusive, os nossos chats estão abertos, tanto pelo YouTube, Facebook, Instagram. Se você quer colocar, não é, fazer alguma colocação, se você quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Os 3 canais que nós estamos ao vivo, você pode deixar a sua participação, a sua pergunta. E lembre-se que muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando com a explicação do Dr. Ervin Langner, que é expert nessa questão de cirurgia de cabeça e pescoço e ainda é docente na Faculdade São Leopoldo Mandique, aqui nossa vizinha de Araras, né, doutor? Continua docente, né? Continuo em Araras e agora em Limeira também. Em Limeira também, que agora tem um polo aqui, né, da São Leopoldo Mandique. Então, com certeza os alunos serão muito bem instruídos, porque o Dr. Ervin, que eu conheço de longa data já, tive o prazer de entrevistá-lo várias vezes. Eu sempre falo que é sempre uma honra poder entrevistá-lo novamente, porque ele explica com muita exatidão e é muito fácil entender o que ele fala. Então, essa didática passando para os alunos, com certeza os alunos que vão sair ganhando com isso e os futuros pacientes também, porque acaba sendo um ciclo, né, doutor? E é um ciclo que não se encerra, na verdade. Com certeza, e é bom que seja assim. E que novas coisas aconteçam. Quanta informação e novidade acontece depois da formação do médico? Eu costumo falar que vocês não tem como parar de estudar, né, doutor? Não. Na verdade, o que acontece? Existem até dados a esse respeito. Você calcula que a quantidade de conhecimento médico disponível, né, tanto em meio eletrônico hoje, como em literatura, ela dobra a cada 2 anos e meio. Mais ou menos. De modo que você estima que depois de 6 anos e meio, o indivíduo que tem o conhecimento, esse conhecimento já não serve, já não é seguro para ele aplicar na prática clínica. É uma estimativa. Imagine você como cirurgião dessa área, que o doutor acabou de citar, ele falou só do pescoço. Não falou da cabeça, exatamente, né? De tudo que envolve. Então, em outras palavras, o que acontece? Se você para de estudar enquanto médico, estima-se que depois de 6 anos e meio, você está fazendo mais mal do que bem, praticando. Em função da desatualização. Por isso que é importante a gente manter curto período de tempo, né, doutor? O que a gente chama de educação continuada. Exato. Cursos, leituras, aperfeiçoamento, isso é fundamental. Agora, doutor, quais são os tipos mais comuns de câncer de cabeça e pescoço? Aqui, não é predominante aqui na nossa região. O câncer de pele, a gente frequentemente esquece
que a pele é um órgão da Sim, o maior órgão do corpo humano. O maior né? órgão do corpo humano. E se você considerar os cânceres de pele, o câncer de pele é o câncer mais comum da região de cabeça e pescoço. Certo. Tá? Classicamente, vem depois do câncer de pele. Câncer de lábio, câncer de língua, e aí também os cânceres de cavidade oral, né? Câncer de laringe e o câncer de tireoide em mulheres. Tá? O câncer de tireoide ele tem essa peculiaridade. Ele é muito mais incidente em mulheres do que em homens, como a maior parte das doenças da tireoide. Isso por conta de questões hormonais, doutor, ou não? Não se sabe exatamente o porquê. Acredita-se que tenha fundamentação genética. Ah, tá. Tá. Mas na prática, o que a gente vê? Um nódulo de tireoide, incluído o nódulo benigno e o nódulo maligno, estatisticamente, ele é 5 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. Ou seja, é muito mais frequente. É muito mais frequente. Por que eu digo estatisticamente? Porque se você pega um ambulatório, né, de nódulo de tireoide, eu vou dizer para você que teve ambulatórios que a gente fez que só tinha mulher. Exclusivamente. Tinha 1 ou 2 homens e 13 mulheres, digamos. Então, clinicamente, a gente suspeita que a prevalência é maior ainda. Tá? Agora, doutor, então começamos. Câncer de pele, lábio, língua, cavidade oral, laringe, tireoide. Fora as glândulas, não é? Fora a parte de cavidade da garganta mesmo, né? Sim, que pode parte acometer. Da orofaringe, parte da hipofaringe, as glândulas salivares, parótidas submandibulares e sublinguais, né? Todas essas são estruturas presentes na região de cabeça e pescoço. Agora, tem um estudo, algum levantamento falando quais são as causas, o porquê o indivíduo apresenta esses tipos de cânceres na região da cabeça e do pescoço? Tem a ver mais com genética, com hereditariedade ou com hábitos, estilo de vida? Existem estudos, sem dúvida nenhuma. E esse é um dos motivos pelos quais esse trabalho de prevenção é tão importante, porque várias causas são evitáveis. Né? A principal delas é o tabagismo. Essa é a principal causa evitável de câncer do mundo. E com a parte de cabeça e pescoço não é diferente, pelo contrário. Calcula-se que 97% dos cânceres de cabeça e pescoço, né, tirando a parte da tireoide, que aí é uma causalidade diferente, mas 97% dos cânceres de trato digestivo alto, né, garganta, laringe, faringe, tem a ver com o tabagismo. Ou seja, uma atitude importante, não é? Que é altamente prevenível o quê? Não fumar. Exatamente. Ou deixar de fumar o quanto antes. Mesmo que já tenha fumado por um período, a pessoa deixando de fumar já vai conseguir reverter muito a situação, né, doutor? Exatamente. Então, o que a gente tem estatisticamente? E o tabagismo, em suas variadas formas, como eu já falei, 97%, quase 100%, quase 100 vezes mais risco de ter câncer de trato aerodigestivo. Etilismo, abuso de álcool, 5 vezes mais. Né? Etilismo mais tabagismo, 130 vezes mais. Então, a gente consulta o paciente, ele entra, tem uma queixa digestiva, fuma muito e bebe muito, você já... Né? Muitas vezes você já fez o diagnóstico só de ouvir a história dele. Por isso é que a anamnese, como a gente falou no início, né? Essa conversa franca do paciente. A conversa franca é tão importante. O paciente chega no consultório, fala que não fuma e nem bebe, a chance dele ter um tumor de trato aerodigestivo diminui muitíssimo. Além disso, bebidas muito quentes. Por isso é que no Japão e no sul do Brasil existem regiões com aumento muito grande de casos de câncer de esôfago e câncer de trato digestivo, por causa do chimarrão, por causa do chá quente. Da temperatura que isso é ingerido, que ela é muito alta. Muito alta. Olha que interessante isso. Fator causal. Tá. Outro fator causal importante, exposição ambiental a determinados agentes, asbesto, amianto, né? Fumaça, fuligem, etc. Também causa aumento. Má higiene oral é um fator causal importantíssimo. A
gente recebe muito paciente, por exemplo, do odontologista, que vê uma lesão gengival e manda para nós. É uma contribuição muito importante deles para o diagnóstico e tratamento, porque frequentemente o paciente não tem uma higiene oral adequada e isso acaba, né, redundando piorando em lesões que pioram. Né? Mas, basicamente, na frente, sem dúvida nenhuma, tabagismo, etilismo e não esquecer também do HPV. É uma causa também prevenível, porque hoje existe vacina contra HPV, e que depois do tabagismo e etilismo é o maior produtor de câncer de trato aerodigestivo alto. Doutor, chegou uma pergunta aqui no YouTube com a gente da Júlia Helena. Júlia, obrigada por estar junto com a gente, tá? Beijo pra você. Ela pergunta o seguinte: doutor, eu tenho edema de Henke, é isso que fala? Edema de Henke. De Henke. Edema de Henke desde os 25 anos. Hoje ela tem 65 anos, é fumante, não consegui me liberar desse vício. E ela pergunta se existe alguma cirurgia que pode ser feita porque está piorando. O edema de Henke é uma patologia exclusivamente causada pelo tabagismo. Ou seja, se faz necessário parar de fumar mesmo, né? É uma daquelas doenças que tem uma causa definida, claramente definida. Certo. O que acontece? A corda vocal ela é revestida por um epitélio, uma pelinha, né? Sim. E entre o revestimento e a estrutura cartilaginosa existe um espaço frouxo de tecido conjuntivo, que é esse espaço que a gente chama de espaço de Henke. Henke foi o indivíduo que batizou o espaço. Por isso a doença leva o nome dele. Por isso que a doença leva. E o que acontece? Fuma, né? A ação térmica do cigarro leva a um edema, a um inchaço. Um inchaço. Então é como se a corda vocal inchasse. Certo. Mas não é uma lesão tumoral. Essa é a notícia boa, claro, senão eu não estava aqui, 40 anos, né, de edema de Henke. Agora, o que acontece com o edema de Henke? Leva um inchaço das cordas vocais, elas encostam precocemente, não se movem adequadamente, portanto, muda a voz. Em algumas circunstâncias, leva até uma dificuldade respiratória. Certo. Tá? Então, existe cirurgia para edema de Henke? A boa notícia é que, sim, você tem como abordar a corda vocal e diminuir o edema. A má notícia é que se ela continuar fumando, muito provavelmente isso não vai adiantar nada. Vai passar por uma cirurgia à toa, porque digamos vai assim. inchar de novo. Vai inchar de novo. Porque o agente causal vai continuar o mesmo. Certo. Então é muito mais interessante, até porque é muito menos arriscado e muito melhor para a saúde. Menos invasivo também, e menos invasivo, ela parar de fumar. É duro, mas é melhor. A gente vê histórias fascinantes de pessoas que tentaram por inúmeras vezes e voltaram a fumar até conseguirem parar, porque é um vício realmente muito complicado. A gente vê que a sociedade evoluiu nessa questão, né? Porque teve uma época quando o cigarro surgiu que era modismo, era bonito todo mundo fumar, não era, doutor? A gente vê, lembra das propagandas, né? As propagandas mostravam a liberdade, os cavalos ao vento, aquela pessoa bonita, não é? E com o cigarro. Então, toda essa propaganda propiciou que uma sociedade, uma grande massa, desenvolvesse esse vício. Os vícios eles vão se modificando, eu falo, conforme a sociedade vai evoluindo. Hoje a gente tem os cigarros eletrônicos que são tão ruins ou piores que os cigarros tradicionais. Porque a nicotina presente nos cigarros eletrônicos ela é elevadíssima também, não é, doutor? Então quem fala, eu não fumo cigarro, mas o meu é cigarro eletrônico, é narguile. Tudo tem exposição de forma errada, não tem como, né, doutor? Não. Tanto é que houve um movimento por parte de algumas pessoas evidentemente mal informadas, sim, no sentido de liberar o uso do cigarro eletrônico. E isso foi duramente combatido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Não tem muito tempo. Sim, recente. É recente isso. E justamente por conta desse posicionamento, que é uma situação de risco para a saúde. Porque, na verdade, um artigo que eu li, me corrija se eu estiver errada, doutor, o cigarro convencional, você consegue contabilizar tudo que tem ali, tem muita coisa, são mais de 400 substâncias dentro de um cigarro, de um único cigarro. Agora, dentro do cigarro eletrônico, eles não conseguiram chegar em especificamente em todas as substâncias que estão presentes nele. Então,
aí já abre, né? Já se levanta e acende uma luz vermelha, um alerta, que como é que você vai fazer uso de uma substância que você não conhece, que você não sabe que está ali? Com certeza. Não é verdade? A questão do glamour, ela não tem correlação direta com a questão da prevenção. Sim. É uma situação parecida com o que aconteceu muitas décadas atrás com o filtro nos cigarros. Ah, é verdade. Usava cigarro de palha, tá? Aí começou a se colocar aquele filtrinho. Não, agora tem filtro. Continua sendo tóxico. Houve uma época que era moda usar piteira. Aí colocava o cigarro lá na frente com o piteirão. Continua sendo tóxico também. É a mesma situação. Você torna a coisa mais bonitinha. Amena. Né? Dá uma camuflada ali, mas os perigos continuam existindo de forma, não é, presente, não tem jeito. Doutor, voltando a falar dessa questão da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, eu acho que muitas vezes as pessoas, assim como eu, a gente acaba tendo dúvida do que é cisto e o que é nódulo. O doutor pode explicar pra gente quais são as diferenças? Claro. É muito comum a situação da pessoa ler um laudo, por exemplo, o médico falar, olha, eu tenho um nódulo. Exato. E a pessoa confundir as coisas e achar que tem uma doença maligna. Isso, que tem um câncer, por exemplo. Tem um câncer, né? Por exemplo. Então, o que acontece? São conceitos diferentes. O cisto, qualquer cisto, por definição, é uma estrutura nodular que tem uma parede própria e tem líquido em seu interior. Então, imagina uma bexiga de água, por exemplo. Uma bexiga cheia de água. Isso seria a representação visual de um cisto. O nódulo, ele é uma estrutura nodular. Então, pode existir um nódulo cístico. Como pode existir um nódulo sólido. Pode existir um nódulo benigno. Como pode existir um nódulo maligno. Entendeu? Então, são atribuições semânticas, né, de vocabulário diferentes. Que confundem a gente quando a gente vai lá abrir o exame e querer saber o que está acontecendo, né? Então, é igual você falar, você tem uma bolinha. Certo. A bolinha pode ser uma infinidade de coisas. Tá? É a mesma questão do nódulo. Você tem um nódulo na tireoide. Esse nódulo pode ser um cisto, pode ser um tumor benigno, pode ser um tumor maligno. Tá? Você vai ter que ver as características do nódulo. E por que isso é importante? Porque um nódulo cístico, né, 100% cístico, ele tem uma chance próxima de 100% de não ser câncer. O câncer é um nódulo sólido em proliferação desordenada. Então, a pessoa às vezes lê lá cisto e traz assim, olha, eu tenho um cisto. E eu falo para ele, puxa, que bom. Ainda bem que é um cisto. Ainda bem que é um cisto. Significa que a chance do senhor ter um tumor maligno é praticamente zero. Nula. Exatamente. Você indica intervenção em casos de cisto quando o cisto cresce, causa dificuldades de engolir, de respirar por uma questão de compressão. Sim. Não pela natureza intrínseca dele. Certo. Diferente de um nódulo sólido que aí precisa ser melhor investigado. E às vezes as pessoas confundem, acham melhor ter um nódulo do que um cisto. E na verdade o cisto é quase 100% aí garantido que não vai ser, não é nada maligno. Doutor, quais são os fatores de risco, não é, para desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço? Tem hereditariedade ligada nisso? Se alguém na família teve, tem que ficar de olho? Tem que fazer um rastreamento mais jovem ou não? Existe hereditariedade ligada, só que isso varia muito de caso para caso. Tá. Um exemplo disso, por exemplo, são os nódulos de tireoide. Tá? Os cânceres de tireoide, tumor maligno de tireoide. A vasta maioria são o que a gente chama de carcinoma papilífero de tireoide, que tem um componente hereditário baixo, geralmente pequeno. Agora, existem tipos de tumor, como, por exemplo, o carcinoma medular de tireoide, que pode ter formas familiares extremamente graves, a ponto de a gente ter que operar o indivíduo ainda criança para não desenvolver o tumor. Felizmente, é uma situação extremamente rara. Extremamente rara. Então, de modo geral, o que a gente percebe? Que o estímulo ambiental, os fatores ambientais, são mais importantes, de modo geral, do que a questão genética. Em outras palavras, você teve um parente que teve um câncer de cabeça e pescoço. Se você não fuma, não bebe
e não tem fatores de exposição a carcinogênios outros, a sua chance é baixa de ter tumor, mesmo seu pai, seu avô tendo tido. Agora, é lógico que em igualdade de condições, pega 2 indivíduos que fumam um maço de cigarro por dia, o que tem um parente que teve câncer de cabeça e pescoço tem uma chance maior de desenvolver. Aí a genética vai fazer a diferença. Mas a contribuição das nossas atitudes é que vão poder também nortear, não é, esse caminho. É maior. Que é a questão da prevenção mesmo, né, doutor? Com certeza, é o que a gente fala, né? Existem alguns comportamentos, né, que juntos aumentam muito a chance de qualquer tipo de câncer. Então, o que a gente sabe? Etilismo, tabagismo, uma dieta pobre em frutas e verduras frescas, sedentarismo e obesidade são 5 fatores. Eles respondem por cerca de 30% dos cânceres. Todos os cânceres. Do corpo todo. A gente sai agora só de cabeça e pescoço, não é? Esses 5 fatores, eles podem diferenciar as pessoas, né? Exatamente. Então, veja que são 5 condutas relativamente fáceis de serem tomadas, né? E que, em conjunto, tiram 1/3 da sua chance de desenvolver uma doença maligna. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa e a gente vê que a longevidade tem aumentado. E se tem aumentado é porque as pessoas têm exercitado esses 5 fatores, senão a longevidade não estava aí. Com certeza. Não é verdade, doutor? Então tem algum fator ligado, né? Por mais difícil que seja abandonar vícios antigos, a gente tem sempre um novo dia para tentar e para continuar tentando e pedir ajuda dos médicos, porque não? Tem alguns tratamentos, alguns medicamentos que podem ser tomados, na verdade, podem ser prescritos durante esse primeiro momento para que a pessoa consiga se manter, não é, firme ali no propósito de deixar de parar de fumar, de parar de beber, enfim. Precisa de ajuda muitas vezes. Sozinha é mais difícil, né, doutor? Sem dúvida. Mas não precisa ficar sozinha. Exatamente. É uma escolha, né? São sempre escolhas. Doutor, além de câncer de tireoide, que o doutor disse que é muito comum e é mais comum nas mulheres, tem também, a gente até conversava sobre isso, das glândulas salivares, da glândula parótida. Gente, vocês sabiam que também tem câncer nas glândulas salivares e em outras glândulas também, né? Próximas aqui da cavidade oral. Sem dúvida. A gente tem, na verdade, as glândulas salivares. Desculpe. Imagina. Temos 3 glândulas salivares maiores, que são impares, que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. E temos cerca de 40 ou 50 glândulas salivares menores, que ficam dentro da boca e da orofaringe, que produzem a saliva. Por isso que a gente sempre está com a via oral úmida. Tá? E o que acontece? Você pode sim ter nódulos e até mesmo cânceres dessas estruturas também. São doenças menos frequentes, mas que podem acontecer. E todas elas têm esses fatores que o doutor falou pra gente, ligados ao tabagismo e ao etilismo também. O tabagismo nas glândulas salivares, ele influencia muito negativamente. Tabagismo e etilismo. Tá? O HPV um pouco menos. O HPV já é um fator de influência maior no trato digestivo alto. Tá. E é importante agora, né, que a gente está fazendo essa prevenção nas crianças agora com a vacina, né? Então, atenção aí, mamães, papais ou responsáveis pelas crianças no calendário vacinal, não é, do Sistema Único de Saúde, do SUS, é disponível em todas as unidades básicas de saúde que tem sala de vacinação de forma gratuita, a vacinação contra o HPV para as crianças, né? Para os meninos e para as meninas, tem a idade certa, não me recordo agora. Eu acho que a primeira dose é com 9 anos, se eu não me engano. Tá? Então tem que tomar, tem o reforço, né? Tem a primeira dose, depois de um tempo a própria enfermeira da sala de vacinação vai te instruir, vai colocar lá, leve os documentos, leve a caderneta de vacinação do seu filho, da sua filha, porque a gente não teve essa oportunidade. Agora a gente está passando para essa nova geração essa questão da vacinação contra o HPV, que é o papiloma vírus humano e que pode causar vários problemas no corpo todo, né, doutor? Com certeza. É uma causa prevenível. Sim. Né, de câncer, certo? Existe alguma resistência em alguns círculos à
referente à prevenção, por uma questão até de costumes, que não deveria entrar em voga, porque nós não estamos discutindo aqui a questão do costume. Exato. Nós estamos discutindo a questão da prevenção lá na frente. E é uma atitude que a gente tem que tomar cedo para desenvolver a imunidade. Mesmo porque nós temos visto a cada ano casos de doenças que já estavam praticamente erradicadas aqui no país, né? Voltando. O ano passado a gente teve o surto de sarampo, se eu não me engano. Esse ano a gente tá tendo o surto de tosse comprida, da coqueluche. Por quê? Muito se fala da baixa adesão da vacinação. De vacinas que estão comprovadas a sua eficácia há anos no calendário vacinal. Não estamos entrando em consideração as vacinas novas, as vacinas que a gente está vendo aí, não é com problemas. Não, a gente está falando de calendário vacinal regular que já foi fundamentado e foi falado que funciona realmente. Então, cuidado. Você, às vezes, está ceifando a sua criança, não é? De ter uma vida saudável lá na frente por costumes que são errôneos, que estão errados nesse momento, né, doutor? Com certeza, é uma consideração importante, porque você está trabalhando uma população que não tem a chance de optar. Você é que tem que fazer essa opção. Exatamente. Pela criança. E ainda mais criança, né? Que as mães estão saindo cada vez mais para o mercado de trabalho, as crianças estão indo cada vez mais cedo para as creches, para as escolas. Quando vai para a escola, gente, a proliferação de vírus, bactéria é muito alta. Então, se essa criança ela não tem essa ajuda da vacina, a chance dela ficar mais doente e ficar com uma doença mais grave é muito maior, né, doutor? Então, a gente tem que pensar nessa questão da prevenção também, tá? Doutor, tem como fazer o diagnóstico precoce dos tipos de câncer de cabeça e pescoço? Aí entra a própria pessoa, né? Tomar cuidado e prestar atenção aí no que está acontecendo com ela, porque na correria do dia a dia a gente vai passando, né? Ah, deixa, depois eu vou. A hora que vê, tomou uma proporção muito grande, né? É sempre trabalhar o tripé: prevenção, diagnóstico, tratamento. Prevenção. Para cada real em prevenção, você economiza R$5 no tratamento. Isso é estatístico. Questão de diagnóstico. É muito melhor você diagnosticar precocemente e tratar precocemente do que uma doença já evoluída. Aí entra as campanhas, aí entra a auto-observação, entra algo que a gente chama na literatura internacional de High Suspicion Index, que é alto índice de suspeição. Então, o que significa isso? Você não vai, se surge uma dor na sua garganta, você não vai esperar ficar insuportável para ver o que está acontecendo. Surge uma ferida na sua gengiva, você não vai esperar crescer e ficar do tamanho de uma moeda para você ir atrás e ver o que está acontecendo. Ah, mas provavelmente não é nada. Se não for nada, ótimo. Melhor ainda. Melhor ainda. Mas o importante é você ter esse alto índice de suspensão. Opa, apareceu uma feridinha aqui. O que é isso? Um carocinho que eu não senti, não tinha aqui. Não tinha esse carocinho aqui. Exato. Eu vou ver o que é. Ah, mas isso não é nada. Se não for, ótimo. Muito frequentemente vem paciente no meu consultório, eu examino e falo, não precisa se preocupar. Pô, desculpa tomar o tempo do senhor. Não tomou. E não é uma delícia dar esse tipo de notícia? É ótimo. Não é? Do que ter que tomar cuidado. Porque, assim, a profissão de vocês, eu admiro demais. Porque é aquilo que o doutor disse, inclusive aqui já hoje. Tomar cuidado com a escolha das palavras, a cautela, como você vai abordar a situação e falar isso para o paciente. Que não seja de uma forma indelicada, porque já é uma notícia muito ruim você dar essa notícia para o paciente, olha, veio com o seu exame, está com alterações e é câncer. Então, é complicado isso, né, doutor? É um paradoxo que a gente tem, de um lado, a tecnologia nos levando a algumas situações do tipo telemedicina, medicina à distância, à distância, etc. sim. Que, em algumas circunstâncias, é inegável que ajuda muito. Principalmente aqueles lugares mais remotos onde a medicina não consegue chegar presencialmente, que é né? um passo que está chegando. Sim. É inegável que é um passo sem volta. E que a gente vai ter que se adaptar de alguma forma, né? Nós vamos ter que nos adaptar. Por outro lado, existem situações que não podem e não vão ser reduzidas a um contato à distância para você tomar determinada situação. E essa que você mencionou é uma delas. Você tem um paciente que tem uma determinada história pessoal,
a família que tem uma determinada história pessoal, e você vai ter que tratar desse paciente que às vezes tem uma doença maligna de uma maneira individualizada, uma maneira do jeito mais adequado para ele. Não é que eu vou tratá-lo diferente. Eu vou abordar a doença dele e a família de uma forma diferente. Isso não pode ser feito através de uma tela fria de computador. Muitas vezes isso precisa de uma conversa franca, olho no olho. Quando você percebe algumas coisas que você vai ganhando experiência com o tempo, a própria linguagem corporal da pessoa. Muitas vezes a pessoa informa para você, ou através de olhares, ou através de gestos, ou às vezes até através de palavras, o que ela quer ou não ouvir. Que interessa para ela ou não ouvir. E como você vai conduzir aquela conversa, como você vai conduzir essa conversa. É uma sensibilidade que a gente não consegue traduzir em bytes, por assim dizer. E isso não se aprende na faculdade, infelizmente, né, doutor? Isso se aprende no dia a dia, na experiência, né? Acho que cada médico, cada profissional vai poder desenvolver um sistema para poder realmente abordar o paciente da forma adequada naquele momento, né? Você refina essa técnica com experiência. Com experiência, exato. Passei pela faculdade, passei pela residência, hoje eu estou em contato um pouco com a parte acadêmica. Isso, né? Por ser docente? Por ser docente. Então, o que a gente percebe? Né? A gente tem mania de falar que os tempos antigos eram melhores, que tudo antigamente era melhor, mas existem coisas que evoluem favoravelmente ao longo do tempo. Então, essa questão da humanização do atendimento médico é uma coisa que eu percebo que evoluiu ao longo do tempo. Hoje, os alunos têm contato com essa parte. Eles debatem mais isso do que na época que eu era estudante. Olha que bom isso. Essa parte de humanização. Eu acho que isso é primordial. Debate-se mais isso. Sim. Como debate-se outras coisas, a própria gerência de um consultório médico. Né? Sim. A gente se formava na faculdade e a gente não fazia a menor ideia de como era gerir um consultório médico. Que é uma empresa. Não deixa de ser uma empresa. Então, hoje, os jovens, eles pegam um pouco disso já na faculdade. Existem até currículos que oferecem disciplinas com este enfoque. Isso é muito interessante, porque você já sai mais embasado, né? Sem dúvida. Está preparando o indivíduo para atuar, Sim. né? Se manter depois. Porque não adianta você formar o profissional tecnicamente corretíssimo, sabe? Ele entende de tudo tecnicamente, mas ele esquece desse lado da humanidade. Ele não sabe como passar essa ponte da técnica, do conhecimento, que a pessoa não é só aquela doença, que a pessoa é um indivíduo, não é, na sua totalidade, que aquela pessoa que está ali na frente tem familiar, tem sentimentos, tem preocupações, porque tudo isso tem que ser levado em consideração, né, doutor? Com certeza. A gente tem exemplos históricos muito eloquentes disso. Quer dizer, você pega um indivíduo que fez medicina numa universidade de ponta, que fez mestrado, que fez doutorado, que é pesquisador. Ele vai ser um bom profissional médico? Provavelmente sim, mas convém lembrar que Mengele, né, que era o chefe dos médicos do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha nazista, fazia experiências genéticas com os internos do campo de concentração, tinha todos esses quesitos que eu acabei de te falar. Era médico, tinha mestrado, tinha doutorado, tinha trabalhos publicados. Então, se você pega digamos, existisse Google naquela época e alguém consultasse lá Mengele, ele ia achar o currículo dele ótimo. Impecável. Provavelmente ia marcar uma consultinha com ele. Entendeu? Então, é para corroborar isso que você acabou de falar. E ainda bem que essa vivência e esse olhar tem se modificado. O doutor mesmo tem vivenciado isso, não é? Para que os alunos tenham, sim, o conhecimento técnico, mas eles tenham a importância dessa humanização na hora da consulta, na hora de, não é, fazer o diagnóstico, de olhar para o paciente. Porque quantas vezes a gente já conversa com as pessoas e as pessoas falam, nossa, fui então num médico, o médico nem olhou para mim. Nem se levantou da cadeira, né? Então, eu acho que essa parte que, às vezes, as pessoas falam, antigamente era melhor, porque tinha menos tecnologia, eles ficavam mais... Mas tudo
tem o seu momento. E são escolhas, não é, doutor? Sim, são escolhas. Sim. Você vai pegar situações com uma abordagem inadequada, por assim dizer, em todos os aspectos da vida, não é só na medicina, não. Em todas as profissões. Exatamente. Em todas as áreas a gente tem os bons profissionais e os profissionais que gostam só de levar o lucro ou o louro, né, da situação. Doutor, tratamentos disponíveis hoje, o dos mais variados por conta da tecnologia em relação à cirurgia de cabeça e pescoço, né, aos cânceres. Sim. Isso é uma coisa interessante que aconteceu principalmente no século XXI. Tá? Durante muito tempo, muitos anos, décadas, o tratamento do tumor de cabeça e pescoço ele não variou muito. Ele variou em termos de extensão. Quer dizer, você operava muito. Tá. Aí, com o passar do tempo, você começou a ver que podia operar um pouco menos algumas situações. Continuavam sendo cirurgias, sendo cirurgias grandes. Hoje, o que você tem? Você tem situações em que quimioterapia e radioterapia acabam sendo melhores do que a cirurgia, até, em termos de eficácia. Porque os aparelhos e as substâncias se desenvolveram. Você tem a situação das drogas alvo e dos imunoterápicos. Algumas quimioterapias via oral, né? Você fazendo testes moleculares para saber se o tumor é sensível a essa substância, você consegue curar o indivíduo de tumores que anteriormente eram incuráveis, com qualquer espécie de técnica. Técnicas cirúrgicas intermediadas por tecnologia. Então, você tem laser. Você pode fazer cirurgia endolaríngea a laser, tratar tumores de laringe sem abrir o pescoço. Isso é fantástico, Esperando né? a corda vocal diretamente pela boca. Você tem tecnologias como ablação de nódulo tiroidiano. Você pode tratar nódulo tiroidiano sem necessidade de cirurgia. O doutor foi um dos pioneiros aqui na região de fazer a ablação, não foi, doutor? Sim. Trouxe isso para cá, né? Começamos em 2022, ainda estamos fazendo resultados bons, né? Então, são formas de você tratar o indivíduo com a mesma eficácia e com menos agressividade. E com isso, os riscos de efeitos colaterais pós-cirúrgicos também diminuem, né, doutor? Diminui muito, né? No caso dos tumores operados por laser, como eu falei para você, se opera um tumor endolaringe a laser, o indivíduo tem alta no dia seguinte, não precisa fazer traqueostomia, não tem sangramento elevado. E isso a gente já tem aqui na nossa região ou precisa ir para grandes centros? Já temos já na tem nossa aqui, região, olha nós só. fazemos aqui. Né? A questão da ablação de nódulo tiroidiano, você trata um nódulo tiroidiano grande, benigno, né? Maligno são poucos casos que são candidatos, que a filosofia muda. Mas você diminui algo em torno de 80%, 90% do nódulo benigno através de uma técnica minimamente invasiva. Né? Vai por punção, guiado por ultrassom, sem precisar fazer anestesia geral. Gente! Anestesia local e uma sedação. Né? Então, são situações, a robótica, que se aplica em alguns casos de cirurgia de cabeça e pescoço. Isso ainda nós não temos na região, porque existe a questão da aquisição do robô. Exatamente. Que é a técnica, né? Um robô moderno, um Da Vinci, na sua versão mais moderna, ele custa cerca de 4 milhões de dólares. Né? Então, é um investimento muito alto, desprezível. Exato. Né? Mas é uma tecnologia que está né, já em voga em alguns centros. Agora, é importante a gente abrir um parênteses. Não é porque essa tecnologia não está aqui, não é, na nossa região, que o médico não vai saber da existência dessa tecnologia. Daí a importância de se sempre reciclar, sempre buscar esse conhecimento, de saber quais são as novidades, não é, doutor? Isso é um ponto muito importante, Fabiana, porque a gente observa, né? Eu observei, inclusive, nessa questão da ablação de nódulo tiroidiano. Sim. O fato de você não fazer a técnica, seja porque você não acredita, seja porque você não tem o equipamento, não é desculpa para você ignorar a existência dela, como você falou. Né? Existem situações, por exemplo, que eu posso considerar que o indivíduo pode se beneficiar de uma cirurgia robótica. Então, o que eu devo fazer? Encaminhar para alguém que faça. Para uma cidade. E o conhecimento, mostrar esse conhecimento, essa possibilidade para o paciente. Olha, exatamente. Na minha visão, acontece isso. Não é verdade? Isso faz parte do meu trabalho. Exato. Primeiro porque é uma conduta responsável a ser feita.
Segundo, porque é a conduta que vai ser melhor para o paciente. Terceiro, e aqui a gente tem que ser prático, porque hoje existem, graças a Deus, muitas formas de informação. Sim. Então, muitas vezes, se você não proporcionar isso para o seu paciente, ele vai descobrir. E ele vai vir com um dossiê para você. Olha aqui. Trouxe um dossiê, olha, doutor, eu estava pesquisando. Não tem? Tem paciente assim, né, doutor? Não está errado, muito pelo contrário. Vamos discutir. Não é? Porque são os casos que têm que ser discutidos. Né? Essa questão da ablação de nódulo tireoidiano já chegou o paciente no meu consultório com indicação cirúrgica, que eu falei da possibilidade de fazer a ablação, ele nunca tinha ouvido falar. Olha lá. A respeito. Porque ninguém nunca tinha dito para ele. Ou seja, para ele não tinha outra possibilidade a não ser a cirurgia convencional. Exato. Mas, dependendo de cada caso, é importante a gente falar isso, depende de cada caso. Cada caso será individualizado. E tem casos que não poderão ser feito, né? Não vai poder ser feita a ablação ou a laser, vai ter que abrir. Exatamente. Tem que ser de forma convencional. São várias possibilidades. Isso. É claro que isso não vai se aplicar àqueles 60% de casos que a gente recebe avançados. Isso. Aí não tem jeito. Nós estamos falando de casos diagnosticados no início, que daí abre um leque de possibilidades maior de tratamento. Quando o paciente já chega num estágio mais avançado, esse leque ele vai realmente diminuir e vai ser direcionado para outra questão, né, doutor? Sem dúvida. Por isso é que prevenção e diagnóstico precoce são muito importantes. Mas não quer dizer que se o caso está mais avançado, que ele não vai ter direito a tratamento, muito pelo contrário. Não, de forma alguma. Hoje existem várias opções, como eu te falei. Né? A gente vê casos em que o paciente foi operado, não teve resposta. O paciente foi submetido a uma quimio, uma radioterapia, não teve resposta. O paciente recebeu um imunoterápico e o tumor sumiu. Existem. Eu peguei mais de um caso. Eu acompanho alguns casos assim. Porque cada pessoa vai responder de uma forma. Não adianta a gente generalizar, né, doutor? Exatamente. Não tem como. Por isso que é importante o médico ter esse embasamento, esse conhecimento de várias técnicas, mas poder tomar a ciência de que o que foi melhor para um paciente pode ser que não seja o melhor para aquele outro paciente. Tem que ser estudado mesmo, investigado, né? Exatamente. É muito minucioso. E existe a questão da própria aptidão ou da própria desejo do paciente. Existe paciente que vai chegar para você, já chegaram para mim e falaram, doutor, eu não quero operar. Por que o senhor não quer operar? Porque eu tenho medo da cirurgia. Uhum. E é um direito da pessoa, né? É um direito. Como pode chegar o paciente e falar, olha, doutor, eu não quero saber de nenhum tratamento pequeno, eu quero que opere e tire tudo. Tem paciente que tem essa visão, entendeu? E ambos têm que ser respeitados, exatamente. Né? Muitas vezes você vai ter que tomar uma atitude respeitando a opinião dele, lógico que informando ele das consequências... De não operar ou de operar. Da escolha dele. Da escolha, isso. Entendeu? Você tem que dar o seu parecer pessoal. Olha, sim, com certeza. Eu faria isso por conta disso. Ah, mas eu quero fazer outra coisa. Tudo bem, o senhor está ciente? Beleza. O que a gente não pode é deixar de ofertar uma solução, ou várias soluções, né? As soluções disponíveis para resolver o problema dele. Mesmo porque, por mais avançada e tecnológica e moderna que sejam as técnicas, todas têm o seu risco. Sim. Né, doutor? Não tem como. E isso é discutido com cada paciente, com cada diagnóstico. E é importante que o paciente não saia do consultório com dúvidas para fazer qualquer tipo de procedimento, né, doutor? Isso também é outra questão importante. Com certeza. É muito importante a pessoa ter confiança no que vai ser feito. Risco sempre tem, né? Escreveu o grande Guimarães Rosa, né, um dos grandes escritores da língua, né, no seu grande Sertão Veredas. Viver é muito perigoso. Então, qualquer opção, qualquer alternativa que você adote vai implicar em um risco. Né? É saber disso, correr o risco para evitar um dano pior. Né? Muitas vezes eu uso isso no consultório, eu falo, olha, o senhor tem aí um caso grave e tal, tem uma chance de 50% de resolver o problema. Mas não é uma chance grande. Se o senhor não tratar, essa chance vai virar uma certeza.
E vai perder os outros 50%. Só que a certeza do zero. Exato. Né? É o famoso na negociação, o não você já tem. Ou aquela questão do copo. Isso. Como você tá vendo, se ele tá meio cheio ou meio vazio. Né? Então, às vezes, aquele outro ditado popular, vamos encarar que vai doer menos. Não é verdade, doutor? Doutor Erwin Langner, cirurgião de cabeça e pescoço, falou com a gente desse Julho Verde, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Se olhe, se toque, se sinta, fale isso para os seus familiares, não é? Principalmente nessa região de cabeça e pescoço, que a gente tem muita glândula, muitos sistemas envolvidos. Então, viu alguma coisa diferente? Sentiu alguma coisa diferente? Está com algum desconforto? Não deixa para depois. Ah, mas eu não tenho tempo. Tenha tempo hoje para ter o diagnóstico precoce e... Com certeza, no diagnóstico precoce, tudo é muito mais simples para poder ser resolvido, tá bom, doutor? Parabéns pelo trabalho que o doutor desenvolve. Muito obrigada pelo carinho por estar aqui junto com a gente, viu? Sempre disposto. Um beijo na família linda e uma excelente semana. Muito obrigado e pode contar comigo sempre que precisar aí. Estamos à disposição, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. E você continue com a programação aqui da Is Rádio Podcast. Estamos só começando a semana. Juízo, mas não muito. Beijo instaladíssimo no seu coração. Fiquem com Deus. Segunda que vem a gente se vê. Tchau, gente. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.